E aí, bom dia! Começou o Café com Jesus. Prepare seu café, sente-se à mesa, se possível. E se não for possível, fique atento aos ouvidos, porque Deus quer falar com você. E Ele fala através de Jesus, Ele fala através de nós, Ele fala através de todas as coisas. E o tempo todo Ele quer nos conduzir, quer dizer para onde irmos. Então você que está aqui no YouTube, já libera aí um like, já compartilha para aquele grupo de família que tem as tias. E essa mensagem ela vai trazer a paz e a direção para você. Eu creio. Bora lá. E aqui, se você não inscreveu no canal, já vai lá, inscreve, ativa o sininho para quando vier o novo Café com Jesus das manhãs aqui, você já seja sinalizado, você já seja alertado que tem mensagem nova para você. Hoje é o dia que Deus fez para nós, dia 5 de março de 2023. Um dia lindo, um dia de paz. É o domingo, né? E nesse domingo é o dia de desfrute, é um dia de paz. E hoje a mensagem que nós temos, confere a uns últimos stories que eu fiz agora sobre um livro que eu ganhei que fala sobre o coração. E sabe quando você deseja algo e ganhei esse livro aqui, Reinhard Hitler, Coração. Eu desejei ter esse livro, porém eu nunca comprei, apesar de ter comprado vários outros livros de 2 anos para cá, mais de 2 anos um pouco. Quando esse livro foi lançado em 2021, eu assisti uma série de lives, fiz um seminário com o Reinhard. Eu considero muito como alguém que é um pai espiritual para mim. Me ensinou muito sobre o coração, me ensinou muito sobre fé. E não sei qual motivo, mas eu desconectei desse desejo. E por ter desconectado desse desejo, nem lembrava. E de repente, ontem eu fui surpreendido por algo que eu desejei por um período. E, poxa, eu lembro que eu queria comprar esse livro, não comprei. Eu desejei, não tive. Não é por questão financeira, mas eu vi como um favor. Eu vi que havia um favor diante de alguma coisa que confere a obediência àquele que nos fez. E muitas vezes a gente passa por situações difíceis e a vida está tão pesada, tantas preocupações, tantas ansiedades. E entendemos que a vida não é legal, a vida é pesada, a vida é difícil. E às vezes passamos a um nível de reclamação, passamos a um nível de murmuração, a um nível de ingratidão. E parece que as coisas vão piorando cada dia mais. E quando a gente traz essa reflexão de ausência de resultado conforme aquilo que você deseja, eu gosto muito de trazer a raiz, trazer a origem, quem somos, qual missão que temos aqui, o porquê que de fato nós estamos aqui nessa terra. Alguém nos fez, né? E quem nos fez? Quem nos fez com a essência dele, nos deu um propósito diante da vontade dele. Bom dia, Nai, bom dia, Luíla, bom dia, querida Sibeli, seja muito bem-vinda. E aí, nessa situação que às vezes a gente vê que a vida não faz muito sentido, eu gosto de trazer a memória a nossa origem, ou seja, de onde viemos, para onde estamos indo e qual missão que temos no tempo que vivemos hoje, para assim buscarmos obediência. Será que não faz sentido quando a gente veio? Se a gente veio numa missão, a gente veio que alguém nos enviou e tem um propósito. Assim como você cria o teu animalzinho, se você tem um bichinho, você não cria ele para mim, nem conheço, você cria ele para você. Então, será que quem te criou não criou para ele? Será que quem te criou não criou para um propósito a qual ele tem para você? E que se a gente for buscar no testamento, o testamento diz aquilo que temos como herança. Lá fala que através daquele que veio por nós,
nós passamos a ter vida. Só que vida em abundância é um direito. Está escrito. Só que é um testamento, né? Se a gente, como herdeiro ou herdeira, não busca tomar posse daquilo que temos como direito, será que tem alguém que vai nos dar? Falar, isso aqui é seu. Vocês já viram alguma situação de alguém recebeu uma herança aqui na terra e fala assim, não, isso aqui é teu? Nunca é assim. Sempre o herdeiro ele tem que se posicionar. O herdeiro ele tem que se colocar como herdeiro, como filho, como filha. Ele tem que registrar, se ele não tiver registrado. Ele tem que lutar por isso na justiça ou de alguma forma administrativa. Ele tem que se posicionar. E quando a gente se posiciona como filho, entende verdadeiramente a nossa origem, quem somos, para onde estamos indo, e todo o testamento que temos de direito nessa terra, a vida não pode ser leve, não pode ser pesada. A vida tem que ser leve, porque a palavra dele não volta atrás. Ele é verdadeiro, fiel, para cumprir toda a palavra. E às vezes eu percebo que muitas vezes a gente quer pensar algo da palavra e pegar como verdadeiro e outras coisas deixar de lado ou não acreditar. Qual será o motivo de não acreditarmos na promessa dele? Na promessa que ele tem por nós, para nós, de uma vida de abundância, de uma vida de paz, de uma vida que confere. Estava lendo Provérbios aqui agora mesmo, nem ia ler não, mas me deu vontade aqui. Quando fala aqui em Provérbios 11, no versículo 25, diz assim, a alma generosa prospera e aquele que regar também será regado. Olha que interessante, a alma generosa, a generosidade, ela não é prosperidade. A generosidade é de uma abundância do coração de entrega. E quando eu entrego ao próximo tudo aquilo que eu tenho, carrego e que me faz bem, seja o amor, seja o perdão, quando eu entrego ao próximo com a generosidade, que é a marca de Deus, eu prospero. E voltando à situação que muitas vezes encontramos numa treta, a treta da vida, da insatisfação, a murmuração, onde a vida não está fazendo sentido, a vida não tem um propósito. Você sabe por que Moisés veio e cumpriu aquele propósito, viveu 120 anos aqui nessa terra, ele zerou o tempo que estava disponível? Você sabe por que Davi veio? Você sabe por que José veio e cumpriu um propósito de acessar aquele governo? Por que Davi reinou? Eu falei de pessoas que finalizaram um propósito com êxito e com alegria. Se a gente for buscar na palavra, tem várias pessoas, tem mais. Mas também tem os finais tristes. Se a gente buscar o fim do tempo de Salomão, e o que mais quebra no meu coração, entendendo o que somos e para que estamos aqui, é que não estamos aqui para nós mesmos. A gente fala que está escrito em Mateus, busque, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É buscar Ele em primeiro lugar, buscar a vontade dEle. Quando nós buscamos a vontade dEle, há algo que acontece sobre as nossas vidas, que diz sobre um favor, onde a vida se torna leve, onde a vida não é pesada, onde a vida é abundância, onde a vida é em prosperidade. Abundância é não faltar nada, prosperidade é crescer até morrer, é não parar de crescer.
E esse crescer vai ser sempre em movimento, sempre em aprendizado, sempre experimentando de coisas novas, de ambientes novos, mentalidades diferentes da tua, para que haja assim uma expansão da nossa mentalidade. Mas tem um motivo. Eu falei de uma galera, eu falei de Moisés, eu falei de Davi, eu falei de José. Esses caras vieram ao mundo e cumpriram um propósito. Está testificado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E pelo mesmo motivo que eles foram chamados, nós todos aqui fomos chamados. E se nós somos chamados, é preciso que nós entendamos verdadeiramente, em profundidade e clareza, esse chamado. Para que a gente acesse esse favor, para que a gente tenha uma vida leve, uma vida de paz. Davi nasceu para um povo. José nasceu para um povo, para que Israel não passasse fome naquele tempo de 7 anos. Moisés se posicionou e para aquele povo que estava naquele deserto, para sair daquela prisão. Assim como nós, em muitas vezes, podemos entender que estamos no Egito, estamos numa prisão. E nessa prisão, precisamos ser libertados, precisamos de um Moisés, precisamos de alguém que lidera, precisamos de alguém que aciona a gente, alguém que desperta. Moisés foi levantado, mesmo sendo gago, com dificuldade de falar, tímido, ele foi adiante. Ele não arregou para aquilo que ele foi chamado. Passou por dificuldades, rompeu os bloqueios, rompeu a timidez, mas chegou o tempo que ele foi processualmente levantado para salvar aquele povo. Eu não sei se você lembra, ou já talvez nem escutou sobre isso. Havia um povo que estava aprisionado ali no Egito, e eram escravos de Faraó. E Moisés foi o que levantou para libertar aquele povo. Porque Deus havia prometido a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que todos nós aqui desejamos viver, na abundância, na prosperidade. Nosso Canaã de hoje, simbolizado na Bíblia ali, diz sobre vivermos em paz, vivemos em prosperidade, vivemos em abundância, vivemos cumprindo um propósito e desfrutar de tudo aquilo que Deus deixou disponível para nós. E se nós pegarmos o comportamento daquele povo, a qual hoje, se olharmos no mapa e colocar até no Google, a pé, aquele percurso se faz em 14 dias. Mas por não ser gratos, por não reconhecer, por não honrar aquilo que Deus tinha dado, eles passaram 40 anos andando em círculo. E 40 anos diz sobre viver na murmuração. Eles não acessaram a terra prometida porque viveram murmurando, reclamando e não queriam aprender com aquilo tudo que estava sendo apresentado a eles. Pensa num povo que coluna de fogo andava com eles à noite, tinha nuvens para que o sol não torrasse, e quando o exército ali de Faraó vinha atrás deles, o mar se abriu para que eles passassem. Eles já tinham experimentado dos milagres e sabiam do poder de Deus, só que queriam viver apenas nos milagres, não queriam aceitar os processos de aprendizado e mudança de mentalidade e evolução. Hoje ainda existe esse deserto, existe um povo que não quer evoluir, que não quer aprender, que está buscando apenas um milagre. Não faz sentido. O que você deseja talvez não seja algo que Ele vai te entregar como um milagre.
Eu preciso aceitar o processo. Eu preciso aprender algo que você não aprendeu ainda para acessar aquilo que você deseja e ainda não tem. Moisés nasceu para o povo. Você nasceu para o povo. Você não nasceu só para você. Você não nasceu só para cumprir os seus prazeres ou fazer aquilo que você deseja para você. Se nós formos meditar numa profundeza ali em Mateus 6,33, vamos entender como é que eu busco o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Como que eu busco? Josiane Arruda escreveu aqui, esses caras tinham uma vida de intimidade com Deus, coração ensinável. Isso aí. Ele chama para a gente ter essa vida de intimidade, chama para a gente ter essa vida a qual nosso coração se conecta plenamente com Ele. Temos sim um coração ensinável. Aquele povo no deserto, será que tinha um coração ensinável? Aquele povo, será que no deserto eles tinham intimidade com Deus? Intimidade sobre relacionamento, que é muito mais que um relacionamento. Intimidade é quando você reconhece a voz até pelo sussurro de costas, quando você sabe que ele está falando com você. E a intimidade diz sobre relacionamento, e nesse relacionamento nós temos o que? Uma unidade. E talvez você esteja passando desse deserto, reclamando, murmurando, fazendo igualzinho aquele povo, à espera do milagre de fechar os olhos, e quando abrir os olhos vou estar na terra de Canaã. Não vai estar, meu amigo. Sinto muito em te dizer. Vai ter que caminhar, vai ter que vencer o deserto, vai ter que andar, mesmo que seja com dor, com sofrimento, com sol, mas andar louvando, agradecendo por tudo aquilo que você tem vivido, por todos os aprendizados, e entender claramente que Ele nunca te quer como derrotado. Nenhuma situação te levantou, ou melhor, te derrubou para te fazer derrotado. Nenhuma decepção ela é para tua derrota, para você ir à lama e ao chão. Nunca será. Cara, um pai aqui na terra verdadeiro, ele nunca dará algo ruim para o filho. Nem o castigo ele é ruim. Um pai que é verdadeiro, ele castiga quando é necessário, mas ele castiga por amor. Ele castiga para ensinar. Ele corrige, ele repreende para ensinar. Não é por amor, não é por querer. Vou fazer isso contra a minha vontade, né? Isso diz sobre o amor. Eu vou corrigir, eu vou poupar ele desse prazer, para que ele entenda que precisa pagar um preço, é preciso aprender. Então esse papai, que é o meu papai, que é o seu papai, ele sempre quer o melhor para você. Só que ele quer que a gente entenda uma coisa: toda situação, difícil ou de derrota, nunca será para sua derrota. Ela sim é para que você aprenda. Esteja pronto para que você receba aquilo que realmente você deseja. No cumprir dessa palavra que eu li em Mateus 6,33, todas as coisas que Ele não está te dando ainda, é porque Ele quer que você aprenda algo que você não sabe. Ele quer que você conecte com pessoas que ainda você não conectou, porque de fato, os resultados que você deseja e almeja estão nos conhecimentos que ainda você não tem, nas pessoas que ainda você não conectou. E Ele nos ensina a relacionar, nos ensina a aprender e mudar de nível, para que sim possamos servir o Rei. E o código de servir o Rei não tem como servir o Rei se não for através do Rei. E o Reino somos nós. Mas quando abrimos o nosso coração, compartilhamos de nossas experiências, de nossos aprendizados com o próximo, ensinamos, servimos, algo que acontece sobre as nossas vidas. O fato de sermos uma alma generosa nos faz crescer, pois a prosperidade está debaixo do favor dele.
O crescimento, prosperidade é crescer até morrer, mas é crescer em todas as áreas. Não diz sobre dinheiro. Dinheiro é a menor parte da prosperidade. Ela existe, mas não é a prioridade, ela é consequência daquilo que você faz e generosidade. E assim ele libera um favor sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então, obedeça. Busque essa sensibilidade, busque esse relacionamento e entenda que existe um Pai. Pai de verdade. É um Pai que não se compara ao Pai que você teve aqui nessa terra. Estou falando de Pai. O Pai ama, o Pai protege, o Pai cuida, o Pai repreende, corrige, castiga se necessário, mesmo contra a vontade. Mas Ele cuida do filho para que o filho prospere. Não existe maior satisfação para um pai do que ver um filho ou uma filha prosperando. Beijo no seu coração. Bora curtir esse domingo, desfrutar em família, que hoje é o dia da família, né? Pega esse aprendizado, esses códigos, aplica no teu coração. Entenda de fato o que você veio fazer aqui. Transporte isso aí para a tua família. Conte a tua experiência para o próximo. Vou deixar essa live salva aqui no Instagram, vai para o YouTube também. E se você sentir no coração que alguém precisa dessa mensagem, daqui uns 5 minutinhos já está lá. Compartilhe e sejamos todos felizes. Bora!